Nós somos a Igreja Adventista Boa Semente, e desejamos que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Estamos muito felizes com a sua companhia. Aproveite para se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para sempre ser avisado sobre novos conteúdos referente à nossa escola bíblica presencial, que acontece todos os sábados, às 9 horas da manhã. Estamos esperando por você. Olá, meus irmãos. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja cobrindo a vida de todos vocês. E que o momento que passaremos agora juntos, pensando a palavra do Senhor, seja edificante para a nossa fé, para a nossa esperança. Pela graça e misericórdia de Deus, nos reunimos outra vez para conversarmos sobre o assunto da sua palavra que estaremos compartilhando com os irmãos em nossas rodas de estudo bíblico do próximo sábado, o dia 17 de maio de 2025. Como é do conhecimento de todos vocês, por estes sábados nós estamos trabalhando com o tema geral Famílias em Conflito. E o nosso propósito é refletirmos sobre como as famílias da nossa época estão estruturadas, como elas estão vivendo, quais os principais entraves que cada família encontra, quais as lutas que cada família enfrenta. Famílias em conflito. E cada sábado nós temos abordado um ponto específico que envolve as famílias na sua vivência diária. Falamos no sábado passado sobre pródigos do lar, com base naquela parábola que o Senhor Jesus Cristo contou e que foi registrada e recebeu a denominação de parábola do filho pródigo. Portanto, no sábado anterior falamos sobre os pródigos do lar, considerando a posição do filho mais velho daquela parábola. Hoje nós vamos continuar refletindo sobre esse aspecto da mesma parábola, pródigos do lar, mas desta ocasião vamos falar sobre o filho mais novo. E veja que nós usamos a palavra pródigos do lar, enfatizando no sábado passado o filho mais velho e hoje o filho mais novo. Mas veja que não são só os filhos que são pródigos no lar, cuja prodigalidade afeta o equilíbrio natural das famílias. Sábado anterior, repito, falamos sobre o filho mais velho, um esbanjador de oportunidade, um pródigo do lar. Hoje vamos falar sobre o filho mais novo, um esbanjador de bens. Portanto, um pródigo no lar. Mas independente dos filhos, outros personagens da família, outros membros da família, como o próprio pai ou a mãe, ou os outros irmãos, quando há mais de um, além do mais velho e do mais novo, qualquer outro membro da família pode caracterizar-se como pródigo que causa desequilíbrio no lar. Como dito, há muitos lares em que o pródigo é o pai. Ele é o que se constitui, se configura um esbanjador de oportunidades. Perde a oportunidade de ter ao seu redor, debaixo da sua confiança, a esposa e os filhos,
Outras vezes o pródigo é a própria esposa, através do seu jeito de agir, a forma como ela cuida da sua casa, a forma como ela lida com os filhos, a forma como ela trata o marido. Por vezes a esposa constitui-se num pródigo do lar. E qualquer que seja o membro da família que age de forma pródiga vai causar desequilíbrio naquilo que nós estamos estudando. No tema geral, vai ser causador de conflito na família. Portanto, qualquer atitude que não seja coerente com aquilo que produza bem-estar, segurança, equilíbrio na família, vai gerar algum tipo de conflito. E qualquer que seja o conflito, se pequeno ou grande, ele vai gerar impactos negativos. Não há nenhum procedimento, quer seja ele miúdo ou graúdo, quer seja ele grande ou pequeno, nenhuma atitude de desequilíbrio pródiga vai gerar qualquer benefício para a família. Pois bem, mas hoje nós vamos pensar sobre o filho mais novo da parábola contada por Jesus. E a lição que nós temos, e a orientação que nós temos, e os indicadores que nós temos em relação ao filho mais novo, que dá nome à parábola, o filho pródigo. Essas informações tratam de coisas absolutamente absurdas que algum filho pode produzir no seio da sua família, cuja atitude será um desastre não só para aquele filho que provoca ou que promove alguma atitude mal feita, mas vai ser problema para toda a sua família. Na parábola contada por Jesus, o nosso texto base, a parte que diz respeito a esse filho tido como filho pródigo, que dá nome à parábola, Jesus narrou e o evangelista Lucas escreveu, capítulos 15, a partir do verso 11. Jesus disse: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E o pai repartiu por eles a fazenda. E sucedeu que poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo o que ele recebeu, partiu para uma terra distante e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e ele começou a padecer necessidades. Não podia ser diferente. O resultado não podia ser diferente. Se ele gastou tudo que ele levou no seu bolso ao sair de casa, só podia encontrar fome, miséria, desequilíbrio, necessidades lá na frente. Na palavra de Jesus, diz que esse filho gastou tudo dissolutamente. E aí vem o sentido da palavra pródigo. Porque pródigo é definido como aquele que dissipa seus bens, que gasta mais do que o necessário e sem critério. É um esbanjador, é um gastador. Se a pessoa pega os seus bens, ainda que não viva dissolutamente, mas gasta de forma exagerada, ainda que ele gaste os seus recursos com produtos ou com aquisição de coisas decentes, legais, se não tiver critério para gastar, ele vai perder tudo, porque ele vai comprar, é um consumista, ele vai agir como um consumista, e o resultado vai ser carência e necessidade. Foi o que aconteceu com o pródigo da parábola, aquele filho que pegou tudo e saiu de casa.
Nós não vamos nos deter em algumas outras informações da parábola, mas vale a pena você, na sua casa, pensar. Eu abro aqui um parêntese para sugerir que você pense lendo a partir do verso 11 do capítulo 15 de Lucas até o verso 14, pelo menos. Veja só, quando o filho se dirige ao pai, pedindo a ele que fizesse a conta do seu patrimônio e lhe desse a parte que fosse devida, o pai repartiu por eles a fazenda. Ele fez a conta e repartiu por eles. A expressão aqui citada pode deixar a ideia de que o pai repartiu com o filho mais novo, deu ao filho mais novo a parte que lhe pertencia, e é possível ler que o pai deu também ao filho mais velho a parte que lhe pertencia, e reteve para si, o pai, a parte que lhe cabia também, de tal maneira que cada um ficou com a sua parte, com a diferença de comportamentos. O filho que ficou em casa, ele foi cuidar do que era seu, morando com seu pai, se manteve com seu pai, mas foi cuidar do que era seu. Ele não ficou em casa cuidando das coisas do pai, ele ficou em casa cuidando das coisas dele. Agora, o filho que saiu de casa, este sim, ele foi cuidar das coisas dele, mas fora de casa, e sem o acompanhamento do pai, sem seguir o exemplo do irmão mais velho, que ficou cuidando dos seus bens. Esse filho sai e ele leva os seus recursos na mão e gasta de qualquer maneira. E em casa, repito, teria ficado o pai com a parte que lhe cabia e o filho mais velho com a parte que cabia a este também. Esse final do verso 12 nos permite essa leitura, porque o pai repartiu por eles. E também podemos ler que o repartir por eles é apenas o cálculo que o pai fez. Diz, olha, os bens nossos, ele está cotado em tal valor, de maneira que a parte de cada um é essa. Ele teria multiplicado por 2 a parte do filho mais velho, porque era filho primogênito, cabia o dobro da herança, deu a parte do outro, ou calculou a parte do outro e lhe deu na mão. E ele ficou em casa, junto com seu filho, e a parte que caberia a ele a respeito da propriedade. Não podemos esquecer que o filho mais velho, no caso de sendo ele apenas mais um irmão, a parte da propriedade devia ser repartida assim: dividia o que apurava por 3, dava 1/3, né, para o irmão mais novo, e 2/3 ficava como direito do irmão mais velho. Mas são detalhes da parábola que não vem muito ao caso aqui. Estamos comentando apenas para a gente poder se familiarizar o mais coerentemente possível com a parábola contada por Jesus. O fato é que esse filho mais novo é o filho que pegou do que tinha, o que lhe era de direito no reconhecimento do pai ainda vivo, repartiu pelo filho, e ele estragou, jogou tudo fora, gastou de qualquer jeito. Muito bem, e depois ele retorna, é fato, mas aí já é um outro momento da história desse rapaz. Mas na introdução do nosso roteiro, nós vamos dizer que uma proposição: imagine que você seja um pai ou mãe de 2 filhos. Depois que eles se tornam adultos, o mais novo, em uma conversa inesperada, se dirige a você e revela: quero que me deem tudo o que me é de direito. Tudo que me é de direito aqui em casa, eu quero a minha parte. E ainda acrescenta: quero viver do meu jeito. Vou viver longe de vocês. Vou desfrutar ao máximo do que é meu, enquanto eu sou jovem, enquanto eu sou novo. E a justificativa certamente seria mais ou menos por essa forma.
Esse tipo de atitude tão drástica não é comum entre nós. Contudo, apesar de nossos filhos não nos confrontar de forma tão radical e absurda, por vezes se comportam de maneira tão rude, cujos efeitos nos pais e na família resultam em danos até piores, se comparado ao eventual pedido antecipado de sua herança. O que nós estamos a dizer é que não é comum entre nós que o filho peça a parte da herança que o seu pai eventualmente vai deixar ao falecer. Ele pede antecipação desse direito e ele recebe isso. Ao acontecer isso, esse filho deixa uma marca, ele deixa um ponto em falso que causa um grande desequilíbrio na família, um grande conflito na família. E nós estamos a dizer que não é comum os filhos fazerem isso, mas por vezes eles se comportam de maneira tão rude, cujos efeitos nos pais e na família resultam em danos até piores, se comparados ao pedido antecipado da sua herança. Na parábola, o filho atrevido é qualificado por nós como pródigo, que significa esbanjador, irresponsável, dilapidador, inconsequente, etc. E se voltarmos com muita atenção nossos olhos para as famílias de nosso tempo, incluindo, quem sabe, a nossa própria família, será possível encontrarmos em seu seio algum filho, marido ou esposa, algum membro da nossa família tão pródigos, tão esbanjadores, tão irresponsáveis, tão dilapidadores, tão inconsequentes? Você já pensou sobre isso? Se a sua família passa por algum desequilíbrio e você talvez olha e pensa, não sei por que a gente trabalha tal, mas todos lutam aqui com muito afinco, mas as coisas não andam. Penso que você já ouviu alguém dizer isso e quem sabe você mesmo tem dito isso, percebe isso, tem essa sensação. Será que isso não seja o resultado de algum viver pródigo? De alguém da sua casa, de um filho, do marido ou da esposa? Os tempos são traiçoeiros e em muitíssimos casos as famílias não vivem da forma como aparentam viver. É lamentável, mas existem muitas famílias que a gente olha e parece que são famílias modelo. Mas será que são mesmo? Será que elas estão em paz dentro do lar? Será que não tem alguém ali incomodado e que, embora aos outros, aos de fora não revela, mas aos de casa revela o seu incômodo, a sua inconformidade? Para quem imagina que as famílias atuais são tão problemáticas como sempre foram problemáticas todas as famílias e nada mais do que isso, a palavra que Deus nos dá através da carta escrita e inspirada pelo apóstolo Paulo a Timóteo, ela deve ser reconsultada. Famílias com dificuldades sempre existiram. Aliás, a primeira família, Adão e Eva, os primeiros pais, os primeiros marido e esposa, a primeira família, portanto, elas viveram um conflito medonho, assustador. Mas cada geração viveu a sua experiência com base na cultura do seu tempo, nas circunstâncias do seu tempo, no modo de viver do seu tempo, na economia do seu tempo e assim por diante. Problemas, sim, sempre existiram, mas a Bíblia nos aponta para um tempo de complexidade das coisas problemáticas na família, ou seja, uma piora no estado caótico e confuso a que as famílias foram submetidas desde Adão. Olha o que Paulo escreve a Timóteo no capítulo 3, a partir do primeiro verso. Paulo escreve para Timóteo dizendo: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Ora, Paulo foi um homem de muita experiência. Ele era um rabino,
um mestre, uma pessoa instruída. Ele vivia com gente, ele liderava pessoas. Certamente ele tinha conhecimento da forma como as famílias viviam, e quantas famílias certamente viviam com dificuldades, com problemas. Por exemplo, quando ele escreve na carta aos Coríntios, é público para nós. Ele fala naquela igreja de um filho, por exemplo, que abusava da mulher do pai, certamente da madrasta. Ora, uma família que convive com esse tipo de situação é uma família vivendo numa complexa situação de conflito. Mas Paulo, então, ele conhecia a realidade das famílias do seu tempo e a realidade histórica também das famílias, vivida em todos os tempos antes dele. Mas pelo Espírito Santo, ele foi instruído para dizer isso que tem sido muito ruim, vai ficar de alguma maneira nos últimos dias piores do que já estamos presenciando. E ele justifica, porque haverá homens amantes de si mesmos, e presta atenção, ele vai falar algumas qualidades, algumas características desses filhos, desses homens pródigos que povoariam seus lares, suas famílias. E isso não quer dizer que todas essas características aqui haveria de se configurar na vida de uma só pessoa, mas nos lares teriam pessoas, umas com um tipo de característica negativa acentuada e outras com outro tipo de característica negativa acentuada. Repito a leitura do verso 2, 2 Timóteo 3. Porque haverá homens nos últimos dias, amantes de si mesmos, homens avarentos, uns outros presunçosos, ainda outros soberbos, outros mais blasfemos, e ainda homens desobedientes a pais e mães, filhos desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. Essas características de corrupção humana são características que certamente já Paulo conhecia no seu tempo, mas ele diz, vai acentuar a presença dessas pessoas no seio das famílias, nas sociedades do fim dos tempos. Ainda ele continua no verso 3: filhos ou maridos ou esposas sem afeto natural e com irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade ou de boa religiosidade, mas negando a eficácia dela. Quer dizer, uma aparência só de religiosidade, mas seus atos negam. Destes, disse Paulo, afasta-te, disse para Timóteo. Só para a gente poder aprofundar a nossa compreensão do texto, veja, aqui Paulo não está falando de filhos apenas, por isso pródigos do lar, porque ele está dizendo, porque haverá homens, pessoas dentro do seio familiar. Por isso eu disse, essas pessoas podem ser tanto os filhos no lar, quanto a esposa ou quanto o marido. Qualquer um dos membros do lar, da família, que tem esse tipo de atitude, promove conflitos na família. Repito aqui porque é necessário que a gente fixe bem. Paulo não está dizendo, olha, as famílias hoje estão totalmente assentadas, equilibradas, elas vivem bem, mas no fim dos tempos as coisas vão se arruinar. Não. Paulo está dizendo que as coisas nos fins dos tempos irão se arrefecer. Em outras palavras, Jesus fala assim, a iniquidade vai se multiplicar no final dos tempos. Isso dá às famílias uma conotação de conflito piorado pela rudeza, pela incompreensão, pelo sentimento de soberba, de blasfêmia, pela avareza, pela ingratidão.
pelo abandono de pais e mães. Quantos pais e mães estão abandonados no nosso tempo? Já temos falado isso, vocês têm ouvido falar. Pródigos no lar. Não existe lar em paz enquanto os pais estão abandonados em qualquer lugar por aí, num abrigo qualquer. E eu não me refiro a colocar os pais num abrigo onde talvez eles terão condições de ser melhor assistidos do que na própria casa, dado as circunstâncias da casa dos filhos. Nós estamos a dizer de pais e mães são abandonados. Alguém coloca os seus pais lá num asilo, num lugar qualquer, e abandona. Eu frequentei ambiente já dessa que cuida de pessoas idosas, e alguns deles estão lá abandonados. Os filhos foram, deram um telefone errado, um número que ninguém atende, e nunca mais voltaram a visitar os pais. Por isso, pais e mães abandonados pelos filhos. E aí, o conflito se estabelece porque, repito, para a gente seguir, não há como a gente entender que uma família vai ter paz e vai viver bem se os seus pais estão abandonados. Eles poderiam estar dentro da sua casa sendo assistidos, embora com muito sacrifício dos filhos, mas eles podiam estar ali tendo a presença, o calor, o afeto, o afago dos filhos, mas estão abandonados. E outros queixos também. Então, aquilo, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1 a 5, não é somente uma referência a filhos que acentuaria o seu estado de degradação afetiva nos últimos tempos, mas famílias desagregadas em conflito, porque, por vezes, o conflito é gerado pelas atitudes insanas dos filhos, mas outras vezes atitudes insanas dos pais, seja o pai ou seja a mãe, que promova esse desequilíbrio. Na reflexão, vamos dizer que o filho pródigo moderno, os atuais, obcecado pela ideia de liberdade plena e sucesso absoluto, não parece dispor a ouvir sobre pecado. Tão pouco se mostra inclinado a se ajoelhar, reconhecer algum erro seu e pedir perdão ao Pai e a Deus. O pródigo moderno, que, repito, pode ser o filho, pode ser o pai, pode ser a mãe ou um agregado que está ali dentro, no seio da família. Pródigo moderno é, no seu sentir, no sentido do próprio pródigo, quase um Deus e Senhor de si mesmo. Ele não admite erro ou falha e nem que é, em essência, um derrotado travestido de herói, que é um frágil, que é um pecador. Olha só, em Apocalipse capítulo 3, versos 17 e 18, aqui quando fala da carta a Laodiceia, fala de uma questão que nas outras 6 cartas escritas no Apocalipse não fala nessa. O que mostra que essa carta a Laodiceia ela tem muito a ver com dados que interessam à geração dos últimos tempos, como a nossa, por exemplo. E olha só o que a carta, o anjo mandou que João escrevesse para a carta de Laodiceia, verso 17. A igreja, as pessoas dos últimos tempos, as famílias dos últimos tempos, diria assim: rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabe que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Olha só, não é assim que muitas famílias se entendem? Não é assim que a nossa sociedade se entende? Você conversa com as pessoas e fala sobre Deus e diz não, eles zombam até. Tem dificuldades para admitir que precisa de alguma coisa. A pessoa é inteligente, ela teve a oportunidade de estudar, de aperfeiçoar conhecimento, é pessoa que tem um grande patrimônio, tem uma influência enorme sobre a sociedade. Eu não tenho falta de nada. Por isso o Evangelho tem uma bem-aventurança para os pobres, não para os pobres necessariamente de dinheiro, de recursos materiais, de recursos financeiros, mas fala das pessoas pobres no sentido de admitir
a sua total e plena dependência de Deus. Porque aqueles que não reconhecem essa dependência de Deus, eles se acham autossuficientes, mesmo que sejam os mais pobres financeiros do seu bairro. A estas pessoas que se acham autossuficientes, dominado pela luxúria do pecado que corre nas suas veias, o anjo disse para João: escreve para essas pessoas dizendo que elas não sabem, que na verdade, pessoas sem a cobertura da graça de Deus, miseráveis, pobres, cegas e andam nuas. E o conselho aqui do verso 18, e é esse conselho, de alguma maneira, a nossa voz, ao dizermos o que temos dito, é uma forma de transmitir para as pessoas, para nos transmitir uns aos outros esse mesmo conselho. Aconselho que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha na tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Esse é o conselho nosso, esse é o objetivo da igreja. Falamos, alertamos. Irmãos, olha se eu e você, vou repetir aqui, olha se eu e você não tem algum tipo de vivência em progadibilidade, pródigos na nossa casa, se não somos nós os pródigos, não é? E pela palavra de Deus a gente se consertar, a gente se ajustar diante do Senhor e colocar a nossa vida debaixo da dependência dele do Senhor, para a gente poder superar os nossos conflitos. Na sequência 1, vai dizer que a mensagem principal da parábola, essa parábola do filho pródigo, que a mensagem principal é usar mal e atentar contra a própria vida com o que tem, usa o que tem ao invés de benefício, mas é um atentado contra a própria vida, deve ser objeto de profunda análise sobre a nossa família, a nossa casa. Essa mensagem da parábola deve ser trazida para a nossa casa. Na parábola, não parece ter o pai dado motivo para a atitude do filho. Aliás, uma afirmação: na parábola não parece que o pai deu motivo para o filho ter aquela atitude. Mas e em nossa família? Como temos lidado com nossas liberdades? E é importante lembrar que o conceito e prática de liberdade hoje são bem diferentes das que eram desenvolvidas nos dias de Jesus. Contudo, no quesito ter, há alguma semelhança. Nossos filhos têm, mas não se contentam. As pessoas das nossas famílias têm, mas não se contentam. Olha só o que Salomão escreveu no Eclesiastes, no capítulo 6. Se o homem gerar 100 filhos e viver muitos anos, e os dias dos seus anos forem muitos, e se a alma se fartar do bem, aliás, não se fartar do bem, e além disso não tiver um enterro, digo que um aborto é melhor do que ele. Porquanto debalde veio, e em trevas se vai, e de trevas se cobre o seu nome. Do que vale a vida se nós não desfrutarmos dela, da vida, da melhor maneira possível que podemos desfrutar, sem conflitos, sem desequilíbrios, sem desarranjos? Para a gente continuar na reflexão 2 do nosso roteiro proposto, a gente vai dizer que nossas famílias estão com dificuldades para manter seus filhos bem alinhados, com um viver sereno e livre dos vícios sociais e íntimos, os quais fazem dele consumidores pródigos. E por vezes os filhos não estão se alinhados com o viver sereno e livre, porque os pais não vivem de forma serena e livre, não conseguem administrar suas agendas, não conseguem administrar a sua vaidade em razão do que têm ou do que pretendem ter. Pais ansiosos, temerosos de perder o que têm, vivem, apesar de ter sua consuficiência, mas vivem uma vida mesquinha, e os filhos vão assimilando esses exemplos. Os vícios sociais são aqueles que eles querem, não porque precisam,
mas porque todo mundo tem, todo mundo usa, todo mundo faz. Então eles usam não porque é belo, mas porque todo mundo usa, etc. Então veja só, a prodigalidade, se estiver no coração dos pais, nós vamos gerar filhos pródigos. Mas por vezes o filho, e na parábola que nós temos, o filho pródigo desencadeou um desequilíbrio na casa, desencadeou um conflito na família. O consumo pode ser considerado um vício, porque não se trata de necessidade. Quando a gente fala de consumo por consumo, é apenas o consumo que gera conflito, porque ele não se trata de um consumo necessário, mas é apenas uma questão de ser igual aos demais. Os vícios íntimos são aqueles que exigem consumo de ilícitos diversos, e dentre esses ilícitos estão o álcool, o cigarro, os entorpecentes, o sexo, a luxúria, a vaidade, a ostentação e assim por diante. Queremos mostrar ter mais do que alguém tem. Queremos mostrar que somos viris mais do que outros a gente imagina que sejam. Queremos apenas consumir, porque outros consomem. Não há vício bom. Todos arruinam os filhos, todos arruinam a família toda. O profeta Isaías, inspirado por Deus, escreveu no capítulo 30: ai dos filhos rebeldes. E aqui filhos não são os nossos filhos, mas filhos de Deus. E os filhos de Deus podem ser os pais, quanto pode ser a sua prole, os filhos. E há um ai aqui. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim, e que se cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem sobre a vida deles próprios pecado a pecado. Veja como é perigosa a vida com prodigalidade, a vida com esbanjamento, a vida com ostentação, a vida dominada pelo sentimento de ter, de mostrar que tem, a vida dominada pelo sentimento de consumir de tudo, daquilo que dá prazer para a carne, e cada vez mais. Isso é problema tanto para quem pratica quanto para os demais membros da sua família. Por fim, dizemos que em nossos tempos são muitos os pródigos modernos, mas estamos tão bem acostumados com eles que, por vezes, nem os percebemos. Talvez o pródigo seja nós mesmos, nós pai ou mãe, ou o irmão mais velho, o irmão mais novo. Os pródigos modernos. Vou repetir, estamos tão acostumados com eles que por vezes nem os percebemos. Mas eles somam milhares e estão espalhados entre todos os povos e pertencem à família de todas as classes sociais. E a gente vai concluir propondo que pensemos: os pródigos têm sido muito fortes. E aí, veja o que aconteceu. Jesus vai falar que nós somos os guardiões da nossa casa. Nós somos o valente da nossa casa. Eu e você, particularmente agora como pai e mãe, a nossa condição deve ser a condição do valente que guarda a nossa casa. A gente precisa ter voz ativa na nossa família. Conversando com casais, falando sobre maridos, depois vamos falar ainda sobre filhos, então, aliás, sobre esposa. Então, veja só, nós somos os valentes da nossa casa. E Jesus vai dizer assim: quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas, sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a armadura, em que tanto confiava, e reparte os seus bens com outras pessoas. A nossa casa, nós somos o guarda dela, repito para concluir. Se a gente guardar bem a nossa casa, nós estamos seguros,
Mas nós precisamos de Deus. Como diz o poeta, se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Eu e você somos a sentinela da nossa casa. Mas existe o autor do mal, que é maior do que nós, é mais valente do que nós, tem mais força do que nós. E ele pode nos dominar. E ele dominando, ele vai nos dominar para tirar tudo que nós temos, desarmar a todos nós, deixarmos a gente vulneráveis, vai tirar toda a nossa armadura e vai tirar tudo quanto nós temos e repartir por aí. Essa é a figura de uma casa, de um lar em que pais ou filhos sejam pródigos e não se cuida e se descuida da guarda da sua casa, do seu lar. Que Deus possa nos abençoar. Somos o valente da nossa casa, mas a nossa valentia só vai ter efeito se Deus for a força da nossa mão, se Deus for a inteligência da nossa mente, se Deus for a resposta da nossa boca. Sim, sim, não, não. Que Deus nos abençoe e que jamais o forte, mais do que nós, avance para dentro da nossa casa e despoje a todos nós das nossas armaduras, mas que a nossa armadura venha do Senhor e possamos viver em paz com a nossa vida, com a nossa casa, com os nossos filhos, com os nossos pais. O Senhor nos abençoe e nos faça pessoas equilibradas, coerentes e não pródigas e esbanjadoras. O Senhor permaneça conosco. Amém. Muito obrigado pela sua companhia durante a reprodução deste vídeo. Aproveitamos a oportunidade para convidar você e toda a sua família para cultuar a Deus conosco, no próximo sábado, às 9 horas da manhã, na Rua Torino, número 113, Parque São Bernardo 2, sede da Igreja Adventista Boa Semente, que fica na cidade de Fernandópolis, estado de São Paulo. Até breve!